Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco, de caminhões a ônibus Iveco, a montadora que para de crescer. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Denilson neles, Denilson Show. Pô, a cadeira do Pablo. Pablo, o Denilson tava sentado aí. Que isso? Então, peraí, deixa eu sair daqui. Que honra, hein? Imagina, velho. Cadeira de craque, só craque fica nessa cadeira. Fazer todo mundo ficar vermelhinho. Ô, Denilson, e aí? Conta pra nós, como é que foi ontem? Conta pra nós, quero saber de você. Conta todas as novidades. Eu vou contar. Primeiro, um abraço pra você, Pablo, bem-vindo de volta. Graças a Deus, tudo bem. Gabi, ouvintes da Band News FM. O Denilson neles de hoje para falar um pouco de Corinthians. Por que falar um pouco de Corinthians? Corinthians vem sendo muito criticado ao longo dessa temporada, ou enfim, nessa nova gestão com o Duílio, mas a verdade é que o Corinthians, aos trancos e barrancos, vem somando seus pontos. Hoje, 10º colocado com 17 pontos no campeonato, só para fazer ali uma retrospectiva e você lembrar que o Grêmio hoje, com uma folha salarial maior do que a do Corinthians, está na zona de rebaixamento. São Paulo que saiu e voltou para a zona de rebaixamento. Tecnicamente também são duas equipes que têm aí melhores jogadores que o Corinthians. Denilson, o ouvinte deve estar perguntando, mas contratou agora o Renato Augusto, contratou agora o Juliano, ainda não estrearam, realmente são dois bons jogadores, a gente não sabe o nível físico que esses jogadores vão iniciar aí com a camisa do Corinthians. Tecnicamente são realmente muito bons jogadores e vai ajudar bastante nessa manutenção do que o Corinthians... Aliás, manutenção não, vai melhorar o que o Corinthians já vem fazendo até agora, porque eu acho que o pensamento do Silvinho, com 15 jogos no comando do Corinthians, o Silvinho tem 4 vitórias, 6 derrotas e 5 empates. Essas 4 vitórias, ouvintes da Band News FM por coincidência, são com os times que estão na parte de baixo da tabela. É interessante isso, por quê? Porque, querendo ou não, é um confronto direto. Pelo que o Corinthians vem fazendo no campeonato e a qualidade técnica que o Corinthians vem jogando, você enfrentar a Sport, vencer, a América vencer, Cuiabá, que foi o jogo de ontem, vencer, e também a Chapecoense, são os clubes que estão ali embaixo na competição. A Chapecoense ainda não conseguiu vencer, que é o último colocado. Isso faz com que o Corinthians hoje esteja no meio da tabela do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. E se olhar para baixo, você vê ali São Paulo, só para destacar, São Paulo mais uma vez, e o Grêmio. Porque são dois times que estão jogando Copa do Brasil, são dois times que têm uma qualidade maior do que o Corinthians, e o Corinthians conseguindo, aos trancos e barrancos, mais uma vez, dar uma respirada. O torcedor, obviamente, Pablo, Gabi, Oineg e ouvintes, quer ver o Corinthians lutando na parte de cima da tabela, lutando por título, mas a realidade do Corinthians ela é diferente. Infelizmente é diferente. A saúde financeira do Corinthians tá bem debilitada, assim como de outros clubes, mas como o assunto é Corinthians, vale falar. Eu não sei qual foi a manobra da gestão do Corinthians para contratar Renato Augusto, que rescindiu com o time chinês, o Juliano da mesma forma, e também há uma possível resenha que está acontecendo aí na imprensa da chegada do Roger Guedes, que também é um jogador que estava no mercado chinês e que custa muito, mas parece que está sem receber no mercado chinês. Que ironia, né? Mercado chinês devendo jogadores. Então, se o Roger Guedes chegar para o Corinthians, se concretizar toda essa negociação, aí a gente pode pensar que o Corinthians vai lutar por algo maior. Não título ainda, minha opinião, tá? Mas eu acho que é algo maior. Uma Libertadores, por exemplo, porque realmente são 3 jogadores, 2 confirmados, mas são 3 jogadores que, de repente, se confirmar essa chegada do Roger Guedes, pode colocar o Corinthians dar uma esperança maior pro Corinthians. Os dois devem estrear dia 8, tá, Oineg? O Juliano e o Renato. O que eu ia falar é que o Renato... O que eu ia falar é que, o Denilson, a melhora rápida e o pronto restabelecimento do Pablo tem muito a ver com o 5-1. Isso é que é fogo, sabe? O 5-1 do Flamengo. 5-1? Não ouviu, não? Não, tava abaixo pra mim. Repete, o 5-1 do Flamengo pro São Paulo, você tá falando? Querendo dizer... É do São Paulo? Eu tô falando que o 5-1... aquele horror, né? Esquece aquele isso aí, horror do né? 5-1... Eu posso pôr música de novo, se quiserem. Esquece isso aí, pronto restabelecimento... Fica sofrendo, deixa eu falar. Não. Eu tô dizendo que o pronto restabelecimento do Pablo, e ele superou os desafios da Covid,
bom, tá forte. Graças Infelizmente, tem a ver com essa porcaria desse resultado. Que ele viu o resultado, de repente o vírus, ó, tchau. Melhorou, hein? Que alegria, hein? Mas, ó, teve o 5x1 e teve a medalha da Raíssa no mesmo dia, tá vendo? Lindo. Aí ficou perfeito. Que legal. Ô, Ileg, eu nunca, Gabi e Pablo, eu nunca fiquei torcendo com umas pirralhinhas caídas. Eu falei com a minha mulher, falei, nossa, mozão, eu tô aqui torcendo pras menininhas caírem do skate, cara. É muito... A Olimpíadas, que bacana a gente falar um pouquinho de Olimpíadas, eu tenho acompanhado na medida do possível, por causa do horário, enfim, descansar, mas que legal você ver, por exemplo, o Ítalo ganhando uma medalha de ouro. E eu vi uma reportagem dele quando ele avançou de etapa ontem. Primeiro foi o Medina e depois o Ítalo. Aí o repórter perguntou pra ele, poxa, já tem uma foi pra semi, né? Ele falou, já tem uma medalha de bronze garantida aí, né? Aí ele falou pro repórter assim, não, mas eu quero o ouro. Que legal isso, sabe? Você vê a confiança, você vê a motivação do cara, e a gente tem que exaltar, não só a Raíssa, mas também o Ítalo, enfim, os atletas olímpicos que conquistaram medalhas, brasileiros que conquistaram medalhas, porque a gente fala muito, obviamente, de futebol, da estrutura do futebol, do incentivo financeiro que o futebol tem, mas esses caras são gigantes, né? Essas outras modalidades que conquistaram medalhas, que não tem esse parceiro, não tem essa estrutura. Então, quando eles ganham medalha, cara, seja qual for a bronze, a prata e principalmente o ouro, que é o caso do Ítalo, a gente tem que reverenciar. Reverenciar e falar e aplaudir esses atletas olímpicos. É verdade, é verdade. Não tem política pública no sentido de investimento no esporte no Brasil. Eu acho muito, muito legal, muito emocionante. Eu conto sempre a experiência que eu tive de jogar Copa do Mundo e ganhar Copa do Mundo, ter minha medalha. Enfim, eu carrego com um sentimento maravilhoso, mas a gente pensar friamente, que há uma cobrança nossa, enfim, acho que até da parte da mídia, que não tem, às vezes, esse reconhecimento com a falta de estrutura para esses atletas. E aí a gente vê o atleta lá, a gente às vezes critica o cara porque o cara não ganhou. A gente não sabe o que o cara fez para chegar ali, todo sufoco, muitas vezes tirando do próprio bolso ou fazendo rifa para pegar uma passagem para ir disputar as Olimpíadas. Então a gente tem que reverenciar esses atletas que conquistaram medalhas. Perfeito. E depois tem um detalhe, né? Os políticos tirando uma casquinha, né? Não ajudaram nada, não tem apoio público, não tem política pública, como lembrou a Gabi, como você falou. Aí depois que ganha uma Raíssa, depois que um Ítalo ganha, aí você vê as redes sociais dos políticos. Ai, parabéns, ai, que coisa mais linda. Você fala, mas você não fez nada pra isso, nada. Você só tá querendo tirar uma casquinha. Surfar a onda. Quem quer sair na foto ainda. Surfar a onda. É isso também deixa a gente um pouco indignado. Um pouco não, né? Bastante, né? Pra falar a verdade. Bastante. É isso, gente. É isso aí, Denilson Show. Denilson Neles, que volta amanhã. Volta amanhã, Gabi? Vale, eu não. A Débora já tá de volta. A Débora tá de volta? Tá de volta. Então tá bom. Mas você tá aqui, né? Você volta amanhã, Pablo? Amanhã estarei por aqui, viu? Amanhã é nóis. Sentado nessa cadeira aqui. Amanhã é nóis. Essa cadeira é sua, te pertence. Valeu, Denilson. Tchau, tchau. Valeu, até amanhã.